Sejam bem-vindos, cada um de vocês, neste nosso estudo bíblico semanal, continuando a falar sobre o livro Catecismo de Lutero para o Povo de Deus. O tema desta noite, como temos trabalhado, falando sobre os 3 artigos do Credo Apostólico, e de modo muito especial nesta noite falaremos sobre o 3º artigo acerca da santificação, a pessoa e obra do Espírito Santo. E esse nosso estudo está acontecendo numa semana bem significativa. Nós estamos às vésperas do dia de Pentecostes. Será celebrado no próximo dia 1º, dia 31, se não me engano, dia 31 agora de maio, próximo domingo é domingo de Pentecostes. E vale então a pena nós hoje nos debruçarmos um pouco mais de perto nesse artigo tão importante a pessoa do Espírito Santo, a 3ª pessoa da Santíssima Trindade. Como é comum fazermos nesse início de estudo, convidamos ao pastor estagiário Richarles para nos conduzir em oração. Querido Deus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para podermos assim meditar sobre a Tua Palavra e dessa vez sobre a santa doutrina da Trindade, mais especificamente sobre o papel do Deus Espírito Santo. Por isso pedimos que nos conduza nesse meditar, também habitando sobre nós o Teu Espírito Santo, para que assim possamos ter entendimento pleno sobre o papel tão importante que ele tem em nossas vidas, também como cristãos, com a fé a habitar sobre nós e também como isso influencia em nosso papel na sociedade. Por isso, nós te pedimos que isso venha a fortalecer a nossa fé e também no nosso conhecimento para com o nosso próximo. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. E no 61 do nosso cancioneiro, Louvai ao Senhor. Jesus, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo, Espírito, eu te adoro, minha vida te entrego. Quando nós falamos sobre a Trindade, falamos inicialmente acerca da obra da criação e da providência, algo que Deus faz como um todo, mas que de maneira pedagógica, de maneira didática, nós atribuímos isso à pessoa do Pai. Quando nós falamos, na semana anterior, acerca da obra do Filho, falamos da obra da redenção, a obra de Jesus, nós entendemos também que ela não é uma obra que acontece de maneira isolada e solitária. O Filho, em todo o seu labor para a nossa salvação, ele o faz sempre
na companhia, né, e com a presença do Pai e do Espírito. Haja visto, nós temos alguns elementos, alguns eventos em que isso se torna muito mais marcante. Por exemplo, no batismo de Jesus. Temos lá a voz, né, do Pai que anuncia quem é que está ali recebendo o batismo, né? Este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Nós temos o próprio Filho, e aqui nós temos essa figura, né, que trazemos aí a figura do Cordeiro, né? É o próprio Jesus que é apontado no Antigo Testamento como Cordeiro enviado por Deus, e que ali no texto dos Evangelhos, o próprio evangelista João aponta para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabendo da autoridade, da divindade de Cristo, é que João se nega, em primeiro momento, inclusive, a receber Jesus Cristo para o batismo, pois o batismo era para a remissão de pecados e arrependimento. Sabendo que Jesus era verdadeiro Deus, e que, portanto, não tinha pecado para confessar, João, no primeiro momento, tenta dissuadir Jesus. Não, olha, eu é que preciso ser batizado por você. Né? E ali no batismo nós vemos a terceira pessoa da Trindade se manifestar. Ele se manifesta presente, né, com uma forma corpórea, como se fosse uma pomba. Aqui, essa é uma visão que nós ocidentais trazemos. Uns 2 anos atrás, eu vi algumas pinturas que achei muito interessante, da Igreja Oriental. Eu não consegui essa imagem para apresentar para vocês, mas quando nós falamos de maneira das 3 pessoas da Santíssima Trindade, a Igreja Oriental tem nas suas artes, em alguns quadros, isso eu posso trazer em outro momento, essa representação. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo também é uma pessoa. Né? E não que às vezes essa maneira como nós ocidentais trazemos, de mostrar a figura da mão na criação, a figura do Cordeiro, que é apontado para Jesus, e o Espírito Santo como uma pomba, às vezes pode causar alguma interpretação ou compreensão equivocada acerca da pessoa do Espírito Santo. O nosso tema fala acerca da pessoa do Espírito Santo. Né? E na Escritura Sagrada, um momento marcante da obra do Espírito Santo é justamente ali em Atos capítulo 2. Né? Embora Jesus já houvesse falado acerca do Espírito Santo que ele enviaria, lá no texto de João capítulo 14, né, quando Jesus está falando com seus discípulos, preparando seus corações para a sua morte e ressurreição, Jesus fala: olha, eu preciso ir ao Pai. Foi o texto do domingo passado, né? Eu preciso ir ao Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, né? O Espírito da consolação. Ele vai fortalecer a cada um de vocês quando eu estiver longe. Então, o Espírito Santo já é prometido por Jesus como aquele que traz a compreensão do que estava para acontecer, inclusive da morte e ressurreição, como também sustentar os discípulos diante da perseguição. E é muito interessante nós observarmos isso na narrativa bíblica, que nós temos ali, naquela semana da crucificação de Jesus, logo após a sua ressurreição, vemos discípulos como Pedro e outros tremendo de medo, escondidos dentro de uma casa, de portas e janelas fechadas. Né? E 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, portanto, agora o que vai acontecer nesse próximo domingo, esses discípulos, às 9 horas da manhã, com a presença do Espírito Santo, eles saem diante de uma grande multidão que estava na cidade para aquela festa, e eles começam a proclamar, a falar o Evangelho sem temor. Então a gente pergunta: quem são esses homens que agora falam com tanta audácia, com tanta coragem e com conteúdo, né, apropriação do conteúdo? São os mesmos que há um mês e meio atrás estavam escondidos? Então, quem é que bota essa coragem em seus corações?
essa segurança nas suas falas. Então a gente entende que isso é a obra específica ou, de maneira mais didática, né, atribuída à pessoa do Espírito Santo, é o que nós estaremos vendo a seguir em nosso estudo. Portanto, nós vemos aqui algumas questões para iniciar o nosso estudo. Qual é o artigo? Né? Quando nós olhamos o credo, a descrição que Lutero traz no credo apostólico, ele começa dizendo: eu creio no Espírito Santo. E se vocês pararem para observar, é só isso. Todas as demais declarações da fé no credo, elas são em decorrência do Espírito Santo. Veja só, o que ele fala? Vamos tentar lembrar um pouquinho de memória, não vou puxar aqui na nossa exposição, mas quando se fala da obra do Filho, ele descreve que creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Ele descreve toda a obra de humilhação, né, os estados de humilhação e os estados de exaltação de Jesus, do Filho. E aqui, quando se fala do Espírito Santo, ele creio no Espírito Santo. Ponto. A gente vai entrar nesse ponto na sequência do estudo, mas a pergunta é: quem é esse Espírito e por que ele é chamado de santo, né? E depois ele continua: creio na Santa Igreja Cristã, que é a comunhão dos santos, né? Aquela expressão ali, algumas confissões ou algumas pessoas, às vezes falando de memória, falam como se fossem coisas distintas, né? Eu creio na Santa Igreja Cristã e eu creio na comunhão dos santos. Não é isso que a nossa confissão traz, que o nosso credo apostólico traz. Nós dizemos que cremos na Santa Igreja Cristã. Essa Santa Igreja Cristã é ela mesma a comunhão dos santos, né? Então, para entender um pouquinho isso, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Eu creio na remissão dos pecados, né, o que segue aqui. Creio na remissão dos pecados e eu creio na ressurreição da carne, é um outro tópico. E, por fim, eu creio na vida eterna. São temas ou subtemas dentro da escatologia, dentro do conceito de igreja, de eclesiologia, né, e até de soteriologia, de salvação, a remissão dos pecados, que estão englobados e atribuídos à obra do Espírito Santo, né? Bom, isso para a gente entender que tem muita coisa que a gente pode se aprofundar, discutir, debater acerca desta confissão, creio no Espírito Santo. E é importante até mesmo, que vou deixando já de antemão para vocês, podem depois acrescentar perguntas para além daquelas, né? Porque como igreja histórica e igreja luterana, muitas vezes somos confundidos e até pessoas de fora de outras confissões nos questionam ou dialogam, tentam dialogar conosco, né? Enfatizando o seguinte: igrejas pentecostais ou neopentecostais atribuem, né, no seu discurso, na sua pregação, no seu ensino, os dons carismáticos, né, que são os dons especiais, os dons da fé, e também a obra do Espírito Santo. E, de certa maneira, tentam acusar os luteranos de não dar ênfase ao Espírito Santo, uma vez que, segundo eles, falamos muito de Jesus e esquecemos do Espírito Santo, né? Eu posso até depois aprofundar ou abrir mais espaço para a gente conversar sobre isso, né? Mas esse é um tema do qual igrejas históricas, e a igreja luterana está incluso nisso, né, muitas vezes é mal interpretada e acusada de não dar uma ênfase devida ao Espírito Santo. E aí, se vocês lembrarem ao longo do estudo e me trouxerem essa pergunta, a gente pode conversar. Mas vamos lá. Dando uma sequenciazinha aqui, nosso estudo, Lutero coloca no Catecismo Menor, né, crer no Espírito Santo. O que significa isso? Ou seja, qual o aprendizado que eu vou deixar, que eu vou incutir na cabeça do cristão comum, da criança, do adolescente, né? Qual é o entendimento que eu vou passar para o seu coração? Aí Lutero escreve, e eu vou pedir... deixa eu ler então aqui, para adiantar um pouquinho.
Ele vai dizer: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também, chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nessa cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados. E no dia derradeiro, ressuscitará a mim e a todos os mortos, não apenas crentes, todos os mortos serão ressuscitados, e dará a mim, e agora sim, a todos os crentes em Cristo, a vida eterna. Isto é certamente verdade, né? Se a gente parar para observar alguma dessas palavras aqui, eu sei que às vezes para adolescente nós hoje temos aqui a Roberta que está fazendo o catecismo, né? E às vezes pode pensar como os adolescentes, por que eu tenho que decorar isso, né? Esse negócio desse tamanho. A gente precisa aprender que cada uma dessas palavras elas trazem um significado, um ensinamento muito profundo e importante. Querem ver atenção? Eu vou aproveitar que a Roberta está aqui e os outros todos que já passaram pelo catecismo, a Roberta vai agora entender o porquê lá na frente de guardarmos, apreendermos isso tanto na cabeça quanto no coração. Olhem só, como é importante a obra do Espírito Santo, que Lutero traz na sua explicação. Quando eu digo eu creio no Espírito Santo, Lutero está implicando nisso aí que, por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Em outras palavras, Lutero está dizendo o seguinte: não fosse o Espírito Santo, todo o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, até mesmo a sua ressurreição, não teria valor algum para nós. Vocês conseguem captar isso? Porque o que ele quer dizer? Se não fosse o Espírito Santo, vamos pensar lá na história em Atos capítulo 2. É o Espírito Santo quem age no coração dos apóstolos, os mesmos que estavam com medo, os medrosos, né? Aqueles que estavam fugindo, né? E que não conseguiam compreender o que Jesus estava falando. Eles não conseguiam guardar na mente e trabalhar no discurso o que Jesus estava anunciando, que ele, como Senhor e Messias, precisava sofrer e morrer e que no terceiro dia ele ressuscitaria. A gente viu tudo isso. Então, aqueles homens são homens normais, pessoas normais, né? E não conseguem compreender. Se não fosse o Espírito Santo, o Espírito que deu o entendimento a Paulo, que trouxe o discernimento ao apóstolo Pedro, que fez o apóstolo João escrever tão belamente o Evangelho, e assim os outros, né, como Tiago, o apóstolo Tiago e a sua epístola traz esse entendimento. Se não fosse o Espírito Santo, nem aqueles homens entenderiam para explicar e escrever, muito menos nós. Nessas gerações todas que passamos, não teríamos recebido essa mensagem e que essa mensagem de modo que ela fizesse, como faz, sentido em nossa vida. É isso que Lutero está dizendo. Eu só creio que o que Jesus fez lá na cruz, há 2000 anos atrás, é verdade e é algo meu, do qual eu me aproprio, não apenas alguém, um homem de grandes virtudes que morreu, né, alguém que deu a sua vida. Não, eu creio que o que ele fez por mim. E o que ele deu, quando ele disse assim, os pecados, está consumado, está completada a obra da justificação, eu só creio que aquilo, quando ele disse, é para mim, quando o Espírito Santo, que aí a gente vai falar mais à frente, o Espírito Santo trabalha para me convencer que eu sou pecador e ao mesmo tempo que agora eu sou filho e filha de Deus. Que aquilo que Jesus fez
foi por mim e para mim. Né? É isso que Lutero está explicando. Né? Qual a importância, então, tem o Espírito Santo para a igreja? Né? Eu vou até deixar para vocês, né? Quem gostaria de, a partir disso que eu estou comentando aqui, dizer qual é a importância, então, para a igreja o Espírito Santo, dada essa explicação de Lutero no terceiro artigo? Quem gostaria de tomar a palavra e falar um pouquinho? Talvez a Cláudia? Repete, por favor, a pergunta. Tá. Dada essa explicação de Lutero, no terceiro artigo, que a gente viu um pedaço dela aqui, né? Qual é a importância do Espírito Santo para a igreja hoje? Segundo a palavra de Deus, ele é o consolador, é ele que nos convence, é ele que nos move. Se alguma coisa acontece, eu creio, se algo acontece na nossa vida de fé, de transformação, foi movido por ele, pelas mãos dele. Ele é a própria atuação direta de Deus, porque ele é o Deus nesta forma, dentro da nossa vida, neste momento que nós vivemos. Então, ele nos convence, ele nos consola, ele nos mostra, ele nos transforma, já falei. Nesse sentido que eu acredito. Sim, né? É, é o Espírito Santo quem Lutero traz ali, nos convence. É ele quem sustenta a igreja de pé. Né? É ele quem sustenta a igreja de pé. E uma coisa que é interessante, só para adiantar um pouquinho, é que aquele que sustenta a igreja de pé, ele não puxa para si o holofote. Isso é interessante. O Espírito, enquanto trabalha, ele trabalha como o consolador, ele trabalha como o amparador e o sustentador da igreja, levando as pessoas a crerem, mas não crerem nele em si, como se ele fosse o foco principal, o alvo, né? Mas é fazendo com que os olhares, né, o olhar e a fé e o testemunho do povo cristão, da cristandade, se volte para Cristo. Né? Lembra um texto bíblico em que Jesus fala quando os discípulos estavam caminhando, e João, se não me engano, João e Tiago, mas João eu lembro que era um deles, chamados filhos do trovão, porque eles eram bem intensos no seu modo de falar, eles observaram que havia algumas pessoas realizando curas, né, expulsando demônios e curando pessoas, mas que não faziam parte do grupo dos 12. E aí esses discípulos voltam-se para Jesus assim, mestre, manda que do céu venha raios sobre a cabeça deles e que eles, né, sejam destruídos. Eles não estão com a gente. Eles não fazem parte do nosso grupinho aqui. Jesus volta para eles assim, João, não há ninguém que diga, né, Senhor, Senhor, senão pelo Espírito Santo. Tá? Então, se está acontecendo uma obra, um trabalho de salvação, né, de libertação, e se o que está sendo pregado, trabalhado, né, é algo que vem para construir, edificar o reino, e aí lembrar, né, edificar o reino é sempre apontar para a obra salvadora de Jesus. Esse é o ponto máximo dessa pregação, né? Então, se está edificando o reino, compartilhando a mensagem de salvação, isso é da parte do Senhor. Né? Então, eles fazem parte do nosso grupo. E então, assim, ninguém diz Senhor, Senhor, senão pelo Espírito Santo.
Jesus deixa claro isso já nessa história dos evangelhos. Assim, assim dizendo, o Cristo ele aponta a obra do Espírito Santo como aquele que leva as pessoas a testemunharem, confiarem, né, crerem, seguirem em frente como igreja. Mas esse Espírito Santo, ele sempre aponta para aquele que é o fundamento, a rocha, né, a pedra angular, a sustentação da igreja. Não para si mesmo, mas para Cristo Jesus. Então, essa harmonia da Trindade é muito interessante de nós vermos, né, e buscarmos a sua compreensão. Olhando para esses aqui, eu coloquei aqui, eu não vou voltar neles novamente depois, eu marquei alguns verbos, né, fortes, importantes para nós lembrarmos. Tá? Quando nós falamos, como eu disse já, que não podemos crer, ou seja, que a obra de Cristo ela é nula para nós, se não fosse pela ação do Espírito Santo, Lutero deixa isso claro aqui. É o Espírito Santo quem me chama, e aí eu botei aqui os instrumentos, né? Pelo Evangelho. Tá? Evangelho em palavra maiúscula, em letras maiúsculas, né? Como um conceito, como um conjunto de ensinos da boa nova de Deus. E aqui o Evangelho significa também a palavra. Tá? O Espírito Santo me chama pela palavra, pela pregação da palavra, lembrando o texto de Romanos capítulo 10, versículo 17. Né? A fé vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. O Espírito Santo me iluminou com os seus dons. Aqui nós temos aquela gama de dons do Espírito, conforme Gálatas capítulo 6, né? Como habilidades, como disponibilidades que não são próprios da natureza humana, tá? Mas que são presentes do Espírito Santo. E aqui uma diversidade. Tudo aquilo que nós fazemos, Lutero vai falar isso em outro momento, né? Tudo aquilo que nós fazemos, se fazemos em fé, isso é dom especial. Isso é destacado pelo poder do Espírito Santo. Né? Se alguém toca um violão, né? Beleza, é um exímio violonista, mas ele faz isso por um prazer, por uma profissão, né? Isso é uma habilidade, é um dom, tá? Que até então não se diz um dom do Espírito porque ele não está sendo usado para esse fim, para o fim do Evangelho. Mas quando ele usa sua habilidade, né, com o propósito de testemunhar, seja cantar louvores, seja fazer com que outros, e aí a gente sabe disso, né, os músicos aqui de plantão sabem disso, o poder que a música tem para atuar em corações e fazer com que a gente guarde aquela mensagem. Né? Esse papel, isso é um dom, e aí é usado por Deus? É dom do Espírito Santo. Então, essa habilidade de tocar e com a música, ou seja, quando a gente tem aqui as nossas irmãs que cozinham, fazem nossos pratos, fazem, né, uma oração, tudo isso Lutero enquadra como dons dados por Deus e sendo úteis para divulgação e expansão do reino de Deus, a pregação do Evangelho. É o Espírito Santo quem nos santifica. Isso é um tema bastante interessante, vamos falar mais lá à frente. Né? O Espírito Santo é quem nos santifica. A palavra santificar a gente já conversou em outros momentos, a gente pode também aprofundar aqui um pouquinho hoje. E é o Espírito Santo quem nos conserva na verdadeira fé. Né? Ele não apenas atua para a nossa santificação, como ele também atua na conservação, a manutenção dentro dessa fé, dentro dessa confissão, tá? Dentro dessa crença em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer isso, que esse Espírito Santo também trabalha na congregação, ele reúne pessoas diferentes, de lugares diferentes, né, de tempos diferentes, como um único povo que faz parte de uma única família. A palavra, então, congregar, reunir. Né? Ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E, no meio desse povo, da igreja, o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem me anuncia
o perdão. Isso aqui é um ponto importante, irmãos. Quando se fala, a Igreja Luterana não enfatiza o Espírito Santo. Está aqui um ponto muito importante para a gente lembrar. É o Espírito Santo quem age para me convencer do pecado. É o Espírito Santo quem age para me fazer crer e confiar na pregação e confiar também na absolvição do pastor. Algumas pessoas podem participar do culto, e se o Espírito Santo não estiver tocando nos seus corações, falou e para ele não tem sentido ou valor algum. E por outro lado, isso é uma coisa interessante a gente falar nesse período agora de reclusão, né, de cultos à distância. Poxa, eu não estou vendo o pastor, eu não estou ali de cara para o meu pastor. Ou o pastor está falando através de uma tela de celular. Isso acontece comigo, acontece com o Richarlis também. Né? Tá longe. E aí o pastor diz assim, você crê, você confessa os seus pecados? Você confia no perdão de Jesus que agora está sendo oferecido a você? Você está desejando de fato uma vida nova? E aí o pastor olha para você na tela do celular ou da transmissão e fala assim, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso só é tomado para nós como algo do qual me aproprio quando o Espírito Santo age nesse instrumento de comunicação, né, por meio dessas palavras que são dadas e que me leva a crer para além daquele que está falando, seja o pastor, né, o confessor, mas crer na palavra que vem antes do pastor. A palavra do pastor, ela faz com que a minha consciência, o meu espírito, se conecte com o perdão que Jesus anuncia. Né? Quem crê em mim tem a vida eterna. Isso é fantástico. Né? Isso é algo profundo, realmente. E que, às vezes, não parece não ser tão difundido, tão trabalhado. Então, a obra do Espírito Santo ela está presente como a lanterna, né, que aponta o foco com a sua luz, dá brilho, volta a atenção, né, para o centro, o conteúdo da pregação. Não para si, mas sem a lanterna você passaria despercebido daquilo que está sendo anunciado. Seria como você caminhar no escuro. Você tropeça e não sabe em que tropeçou. O Espírito Santo é a lanterna que ilumina, traz os nossos olhos, a nossa atenção, a nossa fé para o objeto principal, para que a gente não saia por aí crendo em estátuas, em pessoas, né, de maneira generalizada, mas creia em Cristo Jesus, o foco e o princípio da nossa fé. Tá? E esse Espírito Santo continua agindo mais. Eu só destaquei disso tudo aí, o perdão que acontece continuamente. A obra do Espírito Santo, né, ressuscitará. E aí, mais um detalhe aqui. Todos os tempos verbais que vocês olharem, né, ele iluminou, chamou, conservou, né, santificou. São coisas que marcam o passado, um evento completo, pleno. Tá? O perdão, ele está no presente do indicativo, né? Presente do indicativo. Ou seja, é algo que acontece continuamente e que se renova. Lógico, nós somos perdoados continuamente e essa ação do Espírito Santo acontece no presente e de modo contínuo, né? E o único que está aqui no futuro é ressuscitará. E tem uma pergunta que vai trabalhar isso, né? Porque a gente olha assim, a obra do Pai já está completa. O Pai criou todas as coisas em 6 dias. No 7º dia descansou. E de lá para cá, o Pai conserva toda a vida, a ordem, né? Apesar do pecado, o Pai conserva. A obra do Filho também se completou. Quando Jesus diz, está consumado, está completo, está pago, né? Jesus entrega o seu Espírito com a obra completa. Não precisa fazer mais nada. Jesus já fez tudo o que era necessário. Né? Também completou a sua obra. A obra do Espírito Santo não.
ela continua. Ela continua e vai até quando? Até quando ele, no dia que Jesus aparecer, né, é o Espírito Santo, é atribuído ao Espírito Santo o labor da ressurreição. Né? O Espírito Santo que vai chamar da terra, do mar, da natureza, né, vai chamar da morte para esse novo corpo, cada um dos que já partiram, dos que morreram, né? E é ele quem vai estar ali certificando, pelas palavras de Jesus, aqueles que serão para a vida eterna e os que serão condenados ao inferno. Tá? Isso tudo que a gente está vendo, pessoal, é só olhando palavras e verbos dentro da explicação de Lutero. Né? Explicação de Lutero. Dentro dessa explicação, quanta coisa a gente pode, de fato, aprofundar, testemunhar. Então, num primeiro momento, eu já bato palmas para Lutero por ter conseguido fazer um trabalho de síntese tão bom. Ele conseguiu resumir tudo isso aí com poucas palavras, né? Com algumas linhas aí para a gente memorizar. Tá certo? Vamos avançar então? O nosso tema aqui traz algumas perguntas e hoje eu vou partilhar com vocês, assim como a gente tem feito, né, a partir das perguntas que o texto traz. Seguindo aqui no nosso trabalho, vem a primeira pergunta que traz lá no nosso estudo: o que acontece se separarmos o Espírito Santo de Jesus Cristo? Um pouco disso eu já expliquei, aí eu gostaria de ver o que vocês conseguiram captar. O que vocês responderiam de primeiro momento? Podemos separar, né, o Espírito de Jesus Cristo? O que acontece? Quais as implicações positivas ou até mesmo negativas? Né? O que vocês compreendem disso aí? Alguém? Deixa eu perguntar. A Clareci, não sei se ela está disponível hoje para perguntar. A última vez ela estava com um monte de trabalho para fazer. Assim, o Espírito Santo, ele efetua, né, a obra de Cristo. A obra de Cristo foi consumada, mas o Espírito é que nos convence do pecado, como diz a palavra, e nós, o Senhor já falou aqui, é quem nos mantém congregados, né? Quem nos leva a congregar, quem dá os dons, e tudo isso para que a gente chegue a Cristo. Ele nos leva a Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para o senhorio de Cristo. Então, não há como separar o Espírito Santo de Jesus, né? Ele continua a obra que foi iniciada com a criação, depois com a salvação e agora com a santificação e a manutenção da igreja, né? Acho que é isso, não sei se é isso que eu respondi, certo? Vamos ver então, olha só, um extratozinho do nosso texto, né? Lutero assume a posição da igreja antiga quando o Espírito Santo age na pessoa e obra de Jesus Cristo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e não pode ser entendida separada das demais pessoas da Trindade. Quando a gente fala do Espírito Santo, ele não é uma entidade separada e nem menor, nem inferior, nem superior. Quando muitas vezes alguns louvores que a gente ouve valorizam o Espírito Santo como como uma catarse, né? Eu estou sentindo o Espírito, como se fosse um estado de êxtase espiritual ou até mesmo emocional. Isso é algo que precisamos tomar cuidado. Não é assim que ele aparece agindo nas Escrituras. Ele é a manifestação, é a ação de Deus, né? Mas que age, e em todo momento que o Espírito Santo está agindo na história da igreja, tanto no Antigo quanto especialmente no Novo Testamento, na história da igreja cristã, ele é o Espírito que traz, de fato, a coragem, é o Espírito que traz essa
essa vontade, essa ousadia, até como a gente viu pelos apóstolos, né? Mas ele tem um foco. E o foco nunca está em engrandecimento pessoal. Assim. O Espírito Santo ele é aquele aluno tímido, né? É o CDF tímido. Ele faz todo o trabalho, ele mantém a coisa em ordem, mas ele não se apresenta lá na frente. Ó, fui eu que fiz. Né? Ele é aquele aluno que realiza o trabalho, realiza os seus feitos, mas sempre apontando mais para o trabalho do que para si mesmo. Né? Ele não gosta de holofote para cima de si. Então, se eu me faço entender assim. O Espírito Santo, então, ele sempre aponta para a obra de Cristo. E aí mais um outro trecho que o texto traz. A obra de Cristo é nossa através da ação do Espírito Santo que restaura a nossa vida através do perdão dos pecados, dando-nos novamente o sentido para a nossa existência humana. Então, como eu já disse antes, né, o que o Espírito Santo faz, né, o que Cristo fez na cruz do Calvário, só se torna nosso como propriedade particular pela ação do Espírito Santo. Então não dá para nós trabalharmos a pessoa do Espírito Santo desconectado da obra da pessoa do Filho, da redenção. Né? Não tem sentido. Para onde ele aponta? Sem o objeto da salvação, não tem por que o Consolador continuar com a igreja. Né? O Consolador continua com a igreja porque a igreja precisa conhecer e se apegar ao que Jesus fez, né, com a sua morte e com a sua ressurreição. Basicamente, é isso que diz o nosso texto nessa obra, a importância do Espírito Santo. Alguma dúvida aqui? Algum comentário a mais? Se não, então vamos avançar um pouquinho. Tem mais perguntas interessantes na frente. Qual é o dom do Espírito Santo segundo Lutero? Aí traz o texto aqui. Esse artigo, conforme dito, não posso intitulá-lo melhor do que chamando-lhe de santificação, pois nele expressa-se e ele apresenta o Espírito Santo com o seu ofício, a saber, que santifica. Né? Qual é o dom maior de Lutero? Qual é o dom maior do Espírito Santo segundo Lutero? Santificar a igreja, santificar o cristão. Aí eu vou lançar a pergunta. Vou perguntar para Cristine. Cristine, o que você entende então por isso que está aí escrito? Né? O que é santificar? Que obra é essa de santificar? Como que o Espírito Santo santifica a gente? O que eu entendo, assim, mais ou menos sobre santificação é quando andamos em obediência ao Pai e... Como é que se fala? Andamos em obediência e temos a sabedoria, assim, da palavra. Eu acho que é isso. Não sei se está certo. Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. Por quê? Você falou duas palavras ou atitudes, né? Obediência e, perdão, a outra qual foi? Foi sabedoria. E sabedoria. Isso, só para eu não me perder. Obediência e sabedoria. Não por acaso elas estão descritas lá em Gálatas capítulo 6, como dons do Espírito. Certo? Elas estão descritas lá. Essa obediência, e obediência tem tudo a ver com santidade. Quando Adão e Eva receberam a ordem lá no Jardim do Éden, eles eram santos, é uma concepção de santidade, certo? Por que era santo? Porque eles não tinham impureza, eles estavam limpos, né? E Deus dá a ordem, olha, vocês não devem comer.
Ok, eles quebraram a santidade, se tornaram impuros. Né? Como é que nós tomamos essa obediência de novo? Essa obediência que hoje temos é semelhante à obediência que Adão e Eva tinham? Não, é verdade, não é. Né? A obediência que nós temos, ela continua sendo uma obediência imperfeita. Mas quem nos faz, quando a gente estudou, por exemplo, os mandamentos, nós entendemos que a lei de Deus, ela é válida, embora hoje, né, eu saiba que eu não posso confiar na lei para a minha salvação, porque eu sei que eu não sou perfeito, eu não obedeço tal qual Adão e Eva antes da queda, né, ainda assim essa lei é importante. E eu quero, digamos, eu quero uma orientação de Deus, uma palavra de obediência, né? Uma palavra para que eu obedeça, para que eu guarde. Então, os mandamentos, eles são úteis para que eu use essa palavra como um guia de obediência na minha vida. Quem é que me faz valorizar a palavra de Deus? Quem é que me faz valorizar, por exemplo, o respeito, o amor aos pais, às autoridades? Quem é que me faz ter esse apreço pela vida do próximo, como diz lá, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Quem me faz querer me apegar a essa palavra e obedecer essa palavra é o Espírito Santo. Então, é ele quem me coloca esse senso, esse desejo de obediência. Né? E quando você fala a palavra sabedoria, né? Jesus mesmo fala, perdão, Jesus não, lá em Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Né? Quem é que me faz temer a Deus? Confessá-lo como Senhor, Senhor. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, o princípio da sabedoria também é um dom do Espírito Santo. Né? Agora, a questão é como é que isso nos santifica, uma vez que eu não consigo obedecer plenamente, ou seja, eu não tenho a obediência de Adão e Eva anterior ao pecado, né? E muitas vezes nós agimos como tolos, nós não temos uma sabedoria plena como a de Jesus que soube responder de maneira segura, né, todas as tentações do diabo. Muitas vezes nós caímos nas artimanhas e pecamos, não somos sábios, agimos de maneira, como diz a palavra, né, de maneira tola. Então ainda temos um pouquinho de desobediência e ainda temos um pouco de tolice em nós. Não é perfeita, né? Mas aí diz o texto que o Espírito Santo nos santifica, a obra da santificação. Né? O que é isso? Quando nós olhamos a palavra santo, ela tem também, pela Escritura, como definições bíblicas, dois sentidos. O primeiro é perfeito, puro, sem pecado. É o conceito de Adão e Eva. A gente vai entender também que é o conceito de Cristo. Tá? Mas um segundo entendimento para santo, algo que é santo, é no sentido de separado para Deus. Tá? Então, quando o Espírito Santo nos santifica, também, a gente vai falar do perdão. O perdão está conectado a isso, mas é esse conceito de que agora você... Vamos lembrar o texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, né? Vocês são raça eleita, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas, né, para a sua maravilhosa luz. Ali está dizendo quem é que faz isso? O Espírito Santo. Quando ele me chama para dentro dessa família, quando ele me chama para dentro dessa comunidade da fé, ele está me santificando, me separando para Deus. Tá? Mas ele me chama assim imperfeito? Sim, ele me chama assim imperfeito. Né? O Espírito Santo me chama com os meus pecados, ele me chama com as minhas falhas, ele me chama com os meus defeitos e temores e muitas vezes minhas tolices. Ele continua trabalhando e me aperfeiçoando pelos dons, pelos instrumentos que ele mesmo tem. Palavra, né? Sacramento. Mas o que me torna perfeito, e aí olhando, né? Perfeito e limpo, tal qual Adão e Eva antes do pecado, é Cristo Jesus.
Então, o Espírito Santo me santifica, ele me traz para dentro da fé, e ele me santifica quando ele me dá, ele coloca na minha consciência, no meu coração, que o que Cristo fez na cruz do Calvário é válido e útil para a minha vida. Aí, agora, ainda que o mundo me acuse, né, o Pai me vê pela santidade do Filho. E quem diz que essa santidade é minha é o Espírito Santo. Ou seja, Deus averba, né, para mim que os meus pecados estão perdoados e que eu sou aceito, né, que eu sou escolhido para fazer parte desse povo que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus já, lá na sua santidade, né, diz, esse povo é meu, esse indivíduo é meu. Né? Essa é a obra do Espírito Santo. Por isso que Lutero lembra aqui tão claramente que a principal obra do Espírito Santo é essa de nos chamar, né, para dentro dessa família, nos tornar santos. Tá? Ficou tranquilo, Cristine? Pois não. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode. Então, a santificação, né, eu entendo, eu escuto muitos falarem que santificação é aquele que tem que ter muita intimidade com Deus, aquela busca diária. Então, não é. A santificação é mais isso daí, né? Saber que Cristo, né? O Espírito Santo é Cristo. Orar, jejuar. Esse negócio de orar, jejuar, então isso não é querer se dizer aqui, porque santo mesmo é só Jesus Cristo, né? Perfeito, Cristine. Não ter uma vida de propósito. Isso. Perfeito a tua colocação e a tua pergunta. Ela é muito propícia mesmo. Essa compreensão, que às vezes, olhando assim, o que é então, por essa colocação que você está me trazendo, a obra de santificação, de ser santo, ela demandaria de um exercício continuado, persistente, né, de cada um de nós. Tá? E na dinâmica da fé, tem um autor, esqueci agora o autor, se o Richard depois souber ou achar, A Dinâmica da Santificação. É um livro muito denso da nossa igreja. Assim. Procura aí, Richard, por favor, nos sites, esse texto. A Dinâmica da Santificação. Esse autor ele vai trazer que a santificação, a partir dessa ótica reformada, né, que não é a nossa confissão, ela vai chamar as pessoas, embora, né, como diz, embora salvo, você nunca tem uma segurança se você está ainda no grupo da eleição. Olha o problema, para onde a coisa vai. Por quê? Porque você precisa estar em constante busca de melhora, de aperfeiçoamento, de ser encontrado, digamos, com média 5 para cima. Tá? Se você é um cristão média 5, aí não tá legal. Né? Se você é um cristão 4,5, poxa, não valeu o que Jesus te deu. Então, isso é um perigo que ele vai dizer. É você, de algum modo, tentar contaminar a obra da justificação de Cristo com essa busca, esse discurso de um aperfeiçoamento a partir da vontade humana. Isso é perigoso. Vamos botar assim. Tem dias, tem tempos em que nós, mesmo crendo em Cristo Jesus, não estamos, digamos, naquela euforia da fé. Aquela, uau, vou fazer, eu vou construir a igreja, eu vou pregar para 500 pessoas, eu vou fazer... Tem tempo em que você está, mesmo na sua fé, você está mais recolhido. Você sofreu uma perda grande, né? Tempo de pandemia. Quantos cristãos estão passando por embotamento e até mesmo depressão? O que seria isso? Né? Uma vida não santa? Uma santificação pela metade? Né? Então, por causa dessas interferências, né, e prejuízos à nossa segurança de salvação, que Lutero vai dizer assim, não. Quem me santifica é o Espírito. Né? E a minha resposta, ela não pode ser
usada como tabulação. Eu tenho mais santidade do que você. É a mesma coisa que nós olharmos pelas obras, né? Salvação pelas obras. Eu fiz mais do que você, portanto eu tenho mais segurança de salvação. É só você inverter um pouquinho as bolas, né? Inverter um pouquinho os fatores. Na verdade, está repetindo a mesma coisa. Você olhar ou esperar que por uma busca, por sacrifício, por jejum, você está mais próximo de Deus do que o outro que não está repetindo os mesmos atos, os mesmos sacrifícios que você. Tá? Então, o que nós estamos trazendo aqui com esse texto é que quem me dá essa segurança de santidade é Deus. Tá? Portanto, quer eu esteja com aquele pique de fé, de construir uma igreja, de fazer uma obra de conversão de uma multidão, ou ficar no meu quarto, na minha casa, em oração, né, num momento de cuidado mais intimista, ainda assim é a mesma santidade, porque ela independe de nós. É a ação que começa em Deus, né, e que termina com Deus. Facilita? Complica? Está claro? Ficou claro agora. Richard, eu vi que você abriu. Você achou o texto? Quem era o autor? Achei, William Edward, deixa eu ver aqui, cadê o William Edward Hume. Isso. Joga, pera, se você achar aí, joga no chat do grupo agora e já compartilha esse. É o Hume, né? Hume, eu acho que é esse mesmo, sobrenome. Isso, Hulme. Isso. Tá? Quem achar esse livro, tiver ele PDF, até pode compartilhar. Eu já perdi o meu. Eu prestei e não devolveram. Eu não achei em PDF, achei os sites aqui para vender. Não, beleza. Mas é um livro muito importante, esse tema que a Cristine, né, levantou sobre a dinâmica da santificação, a compreensão luterana, né, acerca desse tema. Mais alguma questão? Cláudia, Clarice, Charles, algum complemento? Não. Então vamos avançar. Terceira pergunta. Por que o Espírito de Deus é santo? Pode ler, meu parceiro? Na Escritura se fala, além disso, de várias espécies de espíritos, como, por exemplo, espírito do homem, espíritos celestes e espírito maligno. Mas apenas o Espírito de Deus se chama Espírito Santo. Isto é, o Espírito que nos santificou e ainda nos santifica. Porque assim como o Pai é chamado Criador, o Filho Redentor, assim o Espírito Santo, em razão de sua obra, deve chamar-se Santo ou Santificador. Isso. Então, o que está trazendo essa expressão que Lutero, né, explicita na explicação, o Espírito de Deus é santo por causa da sua obra de santificação. E repete de novo o que já foi colocado na pergunta anterior, né? Entendendo que, na verdade, está se falando do próprio Deus. Alguma coisa? Alguém mais para acrescentar aqui? Acho que, pelo menos a pergunta, ela trouxe aí uma resposta dentro do texto muito clara. Alguém gostaria de acrescentar ou comentar alguma parte daqui? Érico, Pois não. a minha mãe está perguntando aqui se você vê que a pessoa ela não tem um bom procedimento, ela não tem, tá sempre fazendo as coisas erradas, não tem nenhum comportamento de uma pessoa cristã. Como é que fica a atuação do Espírito Santo? Onde que está o Espírito Santo nessa situação? Certo.
a palavra nos traz que todo espírito de rebeldia, ele é próprio da nossa natureza. Tá? O Espírito Santo, ele atua por meios que Deus dá, a saber, pregação, né? Os sacramentos. Então, o contato com a palavra, seja por meio de estudo bíblico, seja por meio de um sermão, seja por meio de um aconselhamento, nós entendemos que dos três modos, né? Tanto a palavra escrita, como a palavra trabalhada numa pregação, ou através de um aconselhamento, de uma exortação cristã, o Espírito Santo está agindo ali. Como? No convencimento do pecado, tá? E no apontamento para o perdão. Então é essa chamada para uma mudança de vida. De novo, eu olhar lá para aquilo que João Batista fala, né? Nós precisamos nos arrepender diária e continuamente dos nossos pecados. Lutero vai trazer essa afirmação com a conexão com o batismo, né? No conceito de que nós, pelo batismo, lembra que nós falamos semana passada qual é a relação do batismo com a obra de Cristo, né? Então, lembrando lá Romanos, se eu sou cristão, essa é uma questão de discernimento, de consciência. Sou cristão, preciso saber que eu morri para as obras e os prazeres do pecado. Tá? Só que essa declaração, como uma declaração de fé, de verdade, ela precisa ser exercitada. Que Lutero vai chamar na dinâmica diária da fé. Todo dia eu preciso afogar um. Todo dia eu preciso afogar o meu velho homem, minha velha natureza. Né? Ela milita contra a nova natureza que é orientada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Como isso? Quando nós nos sentimos inquietos, incomodados com coisas que fazem ou que fazíamos, e aqui deixa eu lembrar um exemplo, quando o apóstolo João, não, perdão, quando João Batista ele é inquirido pelos soldados e pessoas que estavam ali a partir da sua pregação, sendo convertidas à fé, né, eles diziam: que faremos agora? Né? Ele diz: aquele que roubava, isso depois Paulo vai complementar isso nas cartas, né? Mas João Batista fala para os soldados: contentem-se com o seu soldo. Já começa por aí. Ou seja, não aceitar corrupção, suborno. Né? Mas isso é uma prática comum. A gente falou lá atrás, quando conversou sobre o sétimo mandamento, né, daquela prática comum no Brasil, das empreiteiras e tal. Está vindo, estourando aí hoje, né, novamente, com o nosso governador, com o governo de novo, essa série de denúncias de corrupção. Então, não aceitar o jogo com que se joga no mundo corrupto, em que essas coisas são dadas como normais. Tá. Se a minha consciência está me acusando, isso é obra do Espírito Santo. Mas o que eu posso fazer? Assim como o filho em casa, né? O pai e a mãe, aí na sua própria casa, orientam os meninos, né, para tomarem determinadas atitudes. Apesar do conselho, né, muitas vezes podem, né, em rebeldia ou pela não, eu vou tentar fazer do meu jeito. E vai dar errado. Né? Então, isso é muito da nossa natureza humana que milita contra essa vontade do Espírito. E como é que isso acontece? Vai acontecer ao longo da nossa vida até o dia em que Cristo nos chamar. Alguns são menos relutantes do que outros. Tem aqueles que cansam de fazer pirraça, né? Mas outros são mais pirracentos. E isso é da natureza, isso é do indivíduo. Né? Então, essa luta contra o espírito é algo que está constantemente em nossa vida e que nós precisamos. Por isso, voltando àquela pergunta da Cristine, né? Não é por causa da minha qualidade de resposta a Deus, né? Como diz assim, puxa, esse é santo, é obediente. Né? Não é por causa da minha resposta de santidade que Deus me aceita. Senão estaria fazendo, né? Ou seja, a obra de Jesus estaria sendo colocada de lado. Né? Não, esse é obediente, é cristão e obediente.
Então, beleza. Ah, não, esse é cristão, mas ele é mais pirracento, ele é mais teimoso. Tá? Nós vemos isso acontecer até mesmo entre os próprios apóstolos. Pedro muitas vezes foi advertido por Jesus porque era o mais teimoso, impulsivo. Né? João, o evangelista, que é chamado o discípulo amado, foi advertido por Jesus como filho do trovão, naquela história que eu contei no início do estudo. Né? Então, essas muitas vezes atitudes de rebeldia e desobediência, infelizmente, elas fazem parte, para a nossa tristeza enquanto cristãos, enquanto cristão consciente, que muitas vezes, eu acho engraçado assim, permita compartilhar uma coisa aqui de casa, adoro as crianças quando são sinceras. Quando a gente muitas vezes coloca para o Isaac, né? Isaac, você está muito desobediente, né? Vai ficar de castigo. Aí, filho, você faz isso, não é legal. Eu sei, pai. Mas por que você desobedece? Eu não consigo. Eu não consigo obedecer. Então, tirando esse aspecto não é da ingenuidade, mas assim, da simplicidade da criança, e poder repartir com você assim, muitas vezes isso perturba a gente. Vou jogar um exemplo aqui a mais, dona Teresa. Quando o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, eu sempre trago esse texto de novo, né? Romanos capítulo 7. O bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero esse faço. Né? Então, quando ele me responde assim, quando o Isaac me responde assim, ele está sendo extremamente sincero, né, da sua condição humana, de eu sei que te deixa triste, isso me deixa triste também, né? Mas eu muitas vezes não consigo ser daquele modo que você espera sempre de mim. Né? E o que Deus faz? O que a gente faz como pai, como mãe? Filho, eu entendo, né? Eu sei da sua limitação, mas estou aqui como teu pai, estou aqui como família para dizer eu te amo e eu continuo te ensinando o que é certo. Vamos aprender. Porque quem é o maior beneficiado com a obediência, gente? A gente mesmo. Cláudia respondeu. Né? Então, os mandamentos de Deus, quando diz ama o teu pai, né? Não mate, não seja cobiçoso, avarento, tudo é de Deus. A honra é de Deus, ninguém tira isso dele. Mas quando ele nos traz esses conselhos, o maior beneficiado com isso, quando guarda essa palavra, somos nós mesmos. Né? Então, cabe, quando diz o texto, a nós, pelas nossas rebeldias, né, orar, e quem está em redor de nós, orar, para que a nossa mente, de fato, tenha o que a Cristine mencionou, tenha a sabedoria que vem do Espírito, que é compreender o propósito educativo da palavra de ordem, da palavra de orientação. Né? E deixar de ser rebelde, deixar de agir como tolo. Né? Isso não traz benefício. O único que se beneficia da rebeldia é Satanás. Porque aquele que é rebelde, né, se rebela contra o Pai, faz exatamente aquilo que ele propõe, aquilo que ele se determina como obra, né? Que é afastar, que é enganar, que é exatamente lançar sobre aquele indivíduo que é o rebelde, é o pirracento, dizer assim, ó, você é pirracento, né? Deus não quer gente pirracenta no céu. Não, de fato, né? Mas se for olhar por obras, por virtudes próprias, ninguém vai para o céu. Né? Mas quem que Deus quer no céu? Quer pirracentos arrependidos. Né? Ele quer pecadores arrependidos, transformados por confiarem no perdão de Jesus e não em suas próprias obras. Dona Teresa, estou aprovado? Foi clara a explicação? Vai, então. Tá? Eu não sei como que isso incomoda. Eu sei que me incomoda. Mas como que isso incomoda a senhora? E às vezes, diante desses rebeldes, a gente se sente impotente, né? Como é que isso incomoda a senhora, se a senhora pudesse falar? De que maneira isso incomoda a senhora? De ver, muitas vezes, que tem muita rebeldia expressa, né, no meio dos cristãos. É que a resposta não fica mesmo que a gente tem que funcionar.
Ah, se você tem aula, mas se eu vou para o céu, vocês estão também, vou, porque eu vou fazer esse tipo de direito, se Deus vai perdoar mesmo, eu vou, porque se cair não é que vai ter sal, eu não vivo a vida, tudo faz mal, e aí vai ter mundo para o céu mesmo, deixa eu ver, para mim que eu gosto. Aí vai, né? O sal mesmo. Se eu compreendi bem, a senhora também se incomoda como eu me incomodo, de perceber que muitas vezes a gente ensina, explica, né, comunica, tenta apresentar como eu estou fazendo agora, ou seja, quem é o maior beneficiado pela obediência, né, quem é o maior beneficiado pelo respeito, pelo amor, é o próprio indivíduo que aprende e pratica. Né? Aquele que age de maneira contrária sofre tanto no mundo, né, e ainda põe em risco a sua eternidade, né, a partir do momento que vai dizer assim, não, eu vou seguir esse caminho mesmo, essa história de confiar em Jesus, isso é conversa, né, isso é coisa para criança, eu vou seguir meu próprio caminho. Quando toma uma atitude dessa, né, de libertário, né, eu quero minha própria escolha, minha própria liberdade, a gente está tomando um caminho que vai trazer, se não próximo, mas de uma maneira um pouco mais avançada na vida, lamentos e prejuízos para nós mesmos. Né? Então, alguns aprendem rápido que se rebelar contra Deus e a sua palavra não traz alegria. Outros demoram mais. Né? O que nós temos para dizer em termos do terceiro artigo é que essa ação de convencimento e segurança de que, assim, vamos pensar, eu adoro aquela história do bandido da cruz, né? Aquele homem estava ali porque não era um escoteiro, né? Estava na cruz porque não era escoteiro, ele não obedecia à lei, ele não respeitava o que era dele ou o que era do outro, né? E contudo, e aí por mais que revolte a gente, eu digo, que bom que Deus nos revolta, que bom que Deus nos impacta desse modo, né? Jesus disse, esta noite estarás comigo no paraíso. Né? Por quê? Porque ele creu. Isso levanta a esperança, a alegria de que independente do caminho torto que alguém tenha escolhido e das quantas cabeçadas que ele tenha dado na vida, ainda assim Deus o ama. E tentar medir ou tabular isso, muitas vezes pelos nossos valores, é agir como aquele filho na parábola de Jesus, né, do pai amoroso, que o filho que estava na casa achava que, porque o outro foi embora, porque o outro se rebelou, ele não era digno. Ambos eram indignos, né? Mas o pai amava de igual modo a ambos. Né? Essas são as surpresas da fé, essas são as surpresas do Evangelho. Né? E é para isso que o Espírito Santo age em cada um de nós. Né? Que bom que em tempo a gente possa reconhecer que a rebeldia não traz benefício para ninguém, senão para Satanás. Né? E que a obediência é o princípio da recompensa que Deus dá para nós já aqui. Né? Essa recompensa, digamos, da eternidade, ela é dada por causa de Cristo. E aqueles que, a partir dessa fé, aprendem e escolhem obedecer, aí eu digo nesse sentido, né? Escolhem obedecer, deixam de ser rebeldes, né? Ou abrem mão da rebeldia, ainda são recompensados por, como diz a Bíblia, né? Vida longa, paz, segurança, prosperidade e todos os benefícios que a palavra nos traz para aqueles que se tornam sábios pelo temor a Deus. Posso avançar? O que é igreja para Lutero? Alguém gostaria de ler? Tem 2 microfones abertos. Pode ler, Cláudia. O que é a igreja para Lutero? Igreja é a comunidade de ouvintes da palavra.
Creio que existe na Terra um santo grupinho e uma congregação compostos apenas de santos, sob uma só cabeça, Cristo. Grupo congregado pelo Espírito Santo em uma só fé, mente e um entendimento, com diversidade de dons, mas unânimes no amor, sem seitas e sem cismas. Eu também sou parte e membro, congregação, coparticipante, codesfrutante de todos os bens que possui. A compreensão de igreja que Lutero traz, ela continua válida para os nossos dias? Eu acho que no sentido do que deveria ser, a igreja sim. Mas do que a gente escuta a igreja, não. Primeiro que não é mais um grupinho. E depois muitos dos conceitos, assim, estão diferentes do que a gente escuta como igreja, não do que necessariamente seja a igreja. Me fiz entender? Para mim, sim. Mais alguém gostaria de falar? A igreja seria. A igreja que ele está falando é uma igreja local? É uma pergunta, tá? É a igreja local ou é a igreja de Cristo? A igreja composta de todos os salvos, aqueles que creem em Cristo, independentemente de congregação, de seitas. Ok. Então, vou responder a tua pergunta, que ela é muito, muito oportuna. Né? A compreensão que Lutero tem de igreja, num primeiro momento, ela não olha a bandeira denominacional. Né? Lembrando que, embora ele fale grupinho e possa parecer que Lutero estava se tratando do pequeno grupo de dissidentes da Igreja Católica, né? Não é isso. Quando ele fala de pequeno grupinho, é aquele que, de fato, ele entende assim: a Igreja sempre, ao longo da história, foi uma porção menor da humanidade. Tá? E ele vai, na explicação, vai se desmembrando isso, ele vai colocando que mesmo dentro da denominação, pode haver aqueles que, por hipocrisia, né, se disfarçam, lembrando aquela parábola de Jesus, né, se colocam como joio no meio do trigo. Contudo, não cabe ao pregador, ou nem a Lutero, fazer de maneira arbitrária essa distinção, essa separação, né, de maneira antecipada. Né? Cabe pregar e alimentar tanto ao joio quanto ao trigo, tá? Enquanto pastor, pregador, né? Oferecer evangelho, oferecer sacramentos, né? Oferecer oportunidade de perdão tanto ao joio quanto ao trigo, e que, com o tempo, aquele que a gente pensava, né, ou pensa, não, esse aqui era um cristão hipócrita. Opa, mudou. Né? Então, pelo próprio poder do evangelho, isso vai acontecer. Quando Lutero fala dessa igreja, esse grupinho, realmente esse grupo de pessoas que creem e confessam. Ele vai dizer mais à frente, vai dizer lá no texto, não sei se eu tirei essa parte, mas ele vai complementar no texto que ele entendia que dentro da Igreja Católica, durante muito tempo, o Espírito Santo não esteve presente. Dentro da denominação católica romana, o Espírito Santo não esteve presente. Por quê? Porque as pessoas distorceram a pregação. Cristo saiu do foco do evangelho, ou da anunciação, né, da igreja. E quando isso acontece, o Lutero vai dizer assim: ali não está a igreja verdadeira. Esse povo, embora reunido, embora numeroso, não é o povo a Santa Igreja, porque não crê nem confessa. Então, primeiro tem um aspecto da fé particular, ele vai dizer a igreja invisível, tá? Mas ela não fica invisível como alguma coisa esotérica,
alguma coisa que fica no mundo das ideias, meio platônica. Não, não, não. Vai dizer assim, começa aí. Quem conhece, né, e pode distinguir quem não está da igreja, quem não faz parte da igreja, é o próprio Deus. Não somos nós. Segundo, né, essa igreja, ou esse indivíduo, sendo parte da igreja, ele vai comunicar, ele vai testemunhar, ele vai demonstrar para o mundo, para as pessoas ao seu redor, que ele tem algo diferente, né? Que é essa confiança, essa confissão em Cristo Jesus. Então, por isso que ele vai trazer esse ponto. A Clarice trouxe muito bem. Precisa distinguir, antes de qualquer coisa, o que é, ou qual é o discurso que que Lutero está fazendo sobre a igreja. É algo, inclusive, que ele retoma do apóstolo Paulo, né? Paulo, em alguns momentos, ele fala nas cartas igreja como aquele grupo daquela cidade, né? Ou em outros momentos ele fala da igreja como a cristandade. Todo o povo, em qualquer parte da terra e do tempo, que confia na promessa do Messias. Aqui eu fui mais abrangente, né? Por quê? Quando nós falamos assim, quem confia na promessa de Deus acerca do Messias, eu estou colocando também, fazendo parte dessa igreja, próprio Adão e Eva. Se eles creem, né, na promessa de Deus, fazem parte dessa igreja. Respondi? Sim, para mim ficou claro. Isso. Então, quando a gente vê pessoas falando de igreja, e aqui vale, né, a gente acrescentar, muitas vezes quando um pregador ou alguma denominação cristã, ela no seu ensino, na sua pregação, no seu discurso, ela começa a dizer que foi revelado, né, que ali está o povo santo, que ali está o povo escolhido, em demérito de toda a cristandade e até mesmo em demérito da própria história da igreja, ou seja, desqualificando. Tem gente que fala assim, quem foi Lutero? Lutero começou e não terminou. Não precisa conhecer Lutero, não. A igreja começa agora. Né? Isso já dá indício de um grande perigo, porque está esquecendo toda a história e toda a herança, né, de pregadores, de mártires que viveram, que testemunharam e que nos servem muitas vezes de exemplo, né, acerca de um testemunho coerente da fé. E isso é a ação do Espírito Santo. É dizer que o Espírito Santo não estava trabalhando até então. Né? Então isso é preocupante. Então essa visão que aí Lutero vai chamar de seita, né? Essa visão de seccionante, de separatista desse corpo, desse grupo, né, denominacional, do grupo maior, que é o grupo confessional. Né? Isso é preocupante. Então Lutero tem essa compreensão de que igreja, ela extrapola, a conceituação de igreja extrapola as bandeiras das denominações. Posso avançar? Muito bem, obrigado. Qual a importância? Primeiro a gente perguntou o que é, certo? Aqui está a questão, o que é a igreja? E a próxima questão, já estamos chegando no final, qual é a importância dessa igreja, então? Qual a importância da igreja para Lutero? Cristine, pode ler para nós? Posso sim, mas para mim não mudou não. Não mudou? Deixa eu ver. Calma aí. Está na questão 5. Qual a importância da igreja? Ainda que a graça de Deus seja obtida por Cristo e a santificação operada pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, na unidade da igreja cristã, todavia, nunca estamos sem pecado. E isso por causa da nossa carne, que ainda arrastamos conosco, por causa da nossa carne que ainda arrastamos conosco. Por isso, tudo na cristandade é ordenado para a finalidade de
pela finalidade dele, a isso se buscar todos os dias simplesmente pleno perdão dos pecados pelas palavras e pelos signos para confortar e erigir nossa consciência enquanto aqui vivemos. Assim, o Espírito Santo faz com que, posto termos pecado, Este, no caso, o para espírito, Roberto, né? Aham. Ou, perdão, o pecado não nos possa causar dano. contudo, não. Ah, é o celular da Roberta. Agora foi. Contudo, não nos passa causar dano, visto estarmos na cristandade, onde não há senão remissão de pecados em duplo sentido. Perdoarmos Deus e perdoarmos, suportarmos e auxiliarmos nós uns aos outros. Certo. A partir do que a Cristine leu, alguém gostaria de comentar qual é a importância da igreja para Lutero? Eu posso comentar. Estão me ouvindo? Estamos. Boa. Fiz uma gambiarra aqui, eu queria ver se estava funcionando. Mas, enfim, não deu para comentar na outra, eu queria ter comentado aquela visão aquela ideia de igreja visível e igreja invisível. Certo. Acredito que entraria bem na outra pergunta, mas dá para encaixar aqui também. Porque nesse sentido de sermos igreja invisível aqui na Terra, igreja visível, desculpa, igreja visível aqui na Terra, nós conseguimos ver quem está dentro do templo, ver quem está fora, e nós temos como missão também levar essa mensagem do Evangelho às outras pessoas. E aqui eu pego essa última frase, né, no sentido de que o Espírito Santo traz para nós esse perdão. Se nós estamos, se a lei faz com que nós nos arrependa verdadeiramente dos nossos pecados, ele traz o perdão. E aí vem a conversão, e essa fé que está a habitar em nós faz com que nós sejamos dessa família, né? Essa família da igreja invisível, no caso. Uhum. E aí está a missão dessa igreja visível, né? De levar isso às outras pessoas. E aí vem a segunda parte dessa última frase. E perdoarmos, suportarmos e auxiliarmos uns aos outros aqui, e isso faz com que aqueles que estão de fora vejam, trazendo aquela frase do filósofo do primeiro século, veja como eles se amam, né? E olha como eles se amam e olha como eles trazem esse amor para a sociedade e para os demais. Uhum. Então a importância da igreja no mundo, né? Para lutar. Pois não. Lembrei, Joséfo, essa frase é de Joséfo. Isso. Como cristandade, ou seja, como povo que vive o perdão e compartilha o perdão, né, é por isso que está dizendo lá no final, a importância da igreja é comunicar para o mundo que existe perdão para todo pecador. Né? E, ao mesmo tempo, como um cristão que, ainda que na graça, peca, por isso está a primeira parte aí desse texto. Texto grande, eu só separei ali para vocês entenderem qual é o núcleo dessa discussão. Esse cristão dentro dessa igreja, ele precisa de novo saber que existe perdão para ele. Ainda que ele, na sua caminhada, venha ou possa cometer uma barbaridade de fé. Vamos pegar um exemplo? O apóstolo Pedro. Né? O apóstolo Pedro,
quando ele nega Jesus 3 vezes. Eu já falei isso em outros momentos. É um sacrilégio tão danoso e assim, nefasto em termos de traição, né? Quanto foi o ato de Judas. Né? Ele traiu da mesma maneira. Ele disse, eu não conheço, nunca vi esse homem. Ele entra em desespero. Tá? Ele só não chega às vias de fato como acontece com Judas, mas ele entra em desespero também. Ele pecou contra o Senhor. E depois Jesus o reconforta, né, no discurso pós-ressurreição, dizendo, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Né? Tu me amas? E ele diz, Senhor, tu sabe todas as coisas, né? Tu sabe que eu te amo, mas é desse jeito aqui, desse jeitão Pedro, né? Não é lá muita coisa, é esse jeitão Pedro. Então, Pedro, está perdoado, apacenta as minhas ovelhas. Outro, o apóstolo Paulo, né? Perseguidor inveterado do Evangelho. E de repente, o próprio Cristo vem visitá-lo, derruba do cavalo, mostra para ele que ele é nada, né? Que ele era um cego, achava que via e não via nada, achava que entendia e não estava compreendendo nada, né? Achava que era muita coisa e Deus jogou ele no chão, né? Para que ele se erguesse de novo como um novo homem. Ele encontrou, e ele mesmo fala isso, né? Ele apareceu para muitos, apareceu aos discípulos, às mulheres, aos discípulos, depois para mais de 500, depois para mim, como alguém nascido fora do tempo, né? E me chamou para ser ministro, para ser seu apóstolo. Então, o apóstolo Paulo, nesse sentido, ele é alguém que é pecador e não fosse a aparição do próprio Jesus, a própria igreja não aceitava ele. Mas, Senhor, esse Paulo está vindo perseguindo a gente desde Jerusalém até aqui em Damasco. Você está mandando ele lá? Eu estou mandando. Vai lá. Vai lá na casa tal, na rua tal. Né? Vai estar o Paulo lá, o Saulo, né? E eu vou mostrar para ele quanto vale sofrer por causa do meu nome. Gente, olha que palavras, né? Profundas e de perdão e de acolhida e de aceitação. Então, é isso que é isso que Lutero está trazendo aqui. A importância da igreja no mundo é para compartilhar para esse pecador, não importando a dimensão do seu pecado, da sua consciência, que também para ele tem perdão. Deus o perdoa em Cristo Jesus. O Espírito Santo aponta o nosso olhar para esse perdão. E, ao mesmo tempo, uma vez perdoado, dizer para aquele que está ao nosso redor, eu também te perdoo em Cristo Jesus. Né? Eu partilho esse perdão com outras pessoas. Então essa é a importância, o que moveu Flávio José a dizer isso, o testemunho que fez a igreja se multiplicar, Atos capítulo 2, né? Exatamente porque a cristandade viveu o perdão. E esse mesmo perdão da igreja no primeiro século também está disponível hoje. Né? A importância, de novo, aqui da igreja luterana continuar insistindo, né? Em oferecer, em compartilhar o perdão como o início do nosso culto, né? E aquela palavra de bênção, né? Vai em paz, né? O Senhor é contigo no final do culto. Vai exercitar a sua fé fora do templo, vai exercitar a sua fé agora na vida cotidiana. Né? Se você tropeçar, volta aqui de novo. Né? Tem um Deus de acolhida, de perdão, né? Que te chama e que te quer presente. E isso é algo que não tem explicação fora do Evangelho ou fora do Espírito Santo. Acho que fica bem claro assim. É por isso alguns falam assim, a doutrina do arrebatamento. Eu sou absurdamente contrário a essa doutrina. Né? Que o Espírito Santo vem, vai levar a igreja, vai ficar um outro povinho aqui para depois, tipo, rebarba, né? A ideia dos que foram deixados para trás, aquele filme lá dos anos 90, não sei quem lembra ainda, Deixados para Trás, que fala de que a igreja vai ficar um povo que não creu, né? E que depois vai ser levado numa segunda chamada. Isso é furada. Isso é você pensar que a salvação existe fora do Espírito Santo. Né? Enquanto tiver o Espírito Santo, tem igreja. Apesar desse povo pecar, errar. Né? Agora, no momento em que o Espírito Santo é tirado, que a igreja sai do mundo, o que sobra para o mundo? Né? Se a igreja é tirada do mundo, se não tem mais perdão, se não tem mais compartilhar o evangelho de um Deus perdoador no mundo,
se não tem mais isso, só sobra o juízo, né? Então, esse conceito muitas vezes trazido por alguns grupos pentecostais, neopentecostais, acerca do arrebatamento, né, dos deixados para trás, é uma furada clara, né? Ou seja, o evangelho não está sendo bem compreendido ali no meio, porque fora do Espírito Santo não há conversão, né? Fora da presença da igreja não tem anúncio de perdão, e se não tem perdão, não tem como haver conversão, né? Só para dar em rápidas palavras esse conceito. Bom, seguimos. Porque só no dia da nossa ressurreição o Espírito Santo irá terminar a sua obra. Isso eu falei lá no início do estudo, né? Era aquele único verbo que estava no futuro, né? Nós falamos agora há pouco da palavra que estava no presente, ou seja, a igreja continua anunciando perdão e perdoando pecadores todos os dias, né? Mas há algo que está para acontecer. Porque só no dia da ressurreição o Espírito Santo termina a sua obra. Vocês querem ver a cola ou vocês querem arriscar uma resposta? Que vocês já ouviram, já aprenderam? Porque a obra do Espírito Santo de convencer o homem do pecado, eu não sei o texto, tá? Eu sei que assim, convencer da justiça, do juízo, né? É a obra do Espírito Santo. Então a ação da igreja, não vai ter mais a igreja aqui para pregar o evangelho, e a santificação já vai estar completa, porque nós não vamos mais estar presos a esse corpo, a essa carne que é pecadora, que precisa da ação do Espírito Santo para a santidade, a santificação, né? Continuamente. Então, nós já vamos estar libertos do poder da nossa carne, que nos induz ao pecado, e que a igreja já não tem mais a missão de se pregar, já verá o final, né, de tudo, para a ressurreição, para a vida eterna e para a morte eterna. Quanto à obra do Espírito Santo, aquele que acompanha, né, a igreja, a sua obra continua presente. É interessante, quando Jesus fala em Mateus 28, né, ide pregar e fazer discípulos de todas as nações, né, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, essa palavra de Jesus, ela se torna material, né, para nós pela ação do Espírito Santo. Embora eu não veja o Cristo materializado na minha frente, eu sei que ele está comigo. Mas quem te convence? É o Espírito Santo. Portanto, esse consolador, né, o convencedor, o sustentador, e ele continua de fato a sua obra até o dia da ressurreição, porque quando houver a ressurreição, agora não precisa mais igreja, né? Consumou-se o tempo, né, o tempo da graça. Consumou-se o tempo da graça e agora, né, é o momento da glória. Toda a igreja reunida. É por isso que essa obra do Espírito Santo vai continuando acompanhando a igreja. Aí eu tirei aqui do texto essa palavra, né, esse texto aqui. Ó. Este, pois, o artigo que sempre deve estar e permanecer em vigor, porque a criação já é coisa feita. Foi lá no início, né? Também a redenção já está realizada. Não tem mais nada para fazer. Mas o Espírito leva avante a sua obra sem cessar, até o último dia. Né? Por quê? Deixa eu mudar aqui na minha tela só, porque aqui eu estou na frente da gravação de quem for assistir depois. Porque, por ora, somos apenas parcialmente puros e santos. Lembra? Né? Por ora, quando nós olhamos, né, aos olhos de Deus, isso é perfeito. Mas, olhando para nós mesmos, né, a gente é meia boca, né? Tá meio puro, meio santo, a gente ainda erra. De sorte que o Espírito Santo sempre tem de trabalhar em nós mediante a palavra e cotidianamente conceder perdão até aquela vida em que já não haverá remissão. Mas homens inteiramente puros e santos, plenos de retidão e justiça, libertados e isentos de pecado, de morte e toda desgraça, um novo corpo imortal, transfigurado. Essas aqui são, né, um extratozinho do texto, só para
corroborar o que a Clarice já colocou na sua explicação. Tranquilo, pessoal? Beleza. Lá da Cristine e Roberta. Né? Roberta já pode falar o terceiro artigo na ponta da língua para nós? Ainda não? Ainda não? Não. Não, tá bom, Roberta. Não é esse o meu propósito, não. Isso aí você vai fazer depois com o pastor Richarles, né? Cumprir a sua tarefa. De fato, o que a gente explicou aqui, eu espero que você, né, tenha conseguido compreender bem, da importância do Espírito Santo, né, no nosso dia a dia, né? E de como nós podemos fazer uso dos benefícios, dos instrumentos que o Espírito Santo dá para nós, né, coloca à nossa disposição, para a gente ter uma vida cristã consagrada, uma vida cristã de alegria, uma vida cristã de confiança, né, todos os dias. E o quanto, no caso do catecismo, né, quando nós desafiamos os jovens a memorizarem, a guardarem, né, essa mensagem na cabeça e no coração, é tal qual quem já fez vestibular sabe, né? Você vai fazer o concurso, aí lança aquelas questões de matemática, você não tem tempo de ficar ali fazendo continha de palitinho, né? É a hora do desafio, se você tem dentro, você coloca em prática, se você não tem, irmão, né, vai errar, né? Quando nós temos o catecismo, e aí essa orientação de Lutero, guarda na cabeça, inculca, né? É para quê? Para que na hora que a gente é colocado diante de um desafio, que alguém pergunte assim, não, mas o Espírito Santo na Igreja Luterana não é falado. Opa, é sim, ele está presente, né, em todo momento. Por como? No perdão, né, ele está presente no meu dia a dia, ele está presente no meu testemunho, ele está me convencendo que sem Jesus eu não sou nada, ele está me convencendo que eu, sem Jesus, né, não posso nem mesmo crer, né, não posso nem mesmo louvar, né? Ou seja, tudo isso que hoje a gente explicou, explanou aqui, 1h45, pessoal, de estudo que a gente está fazendo até agora. Então, tudo isso você vai poder compartilhar. Olha o quanto que o Espírito Santo é presente e atuante, né, na vida da igreja. E eu aprendi isso no catecismo, né? Você vai poder dizer claramente, eu aprendi isso no meu catecismo. Então, guardar isso na memória, na cabeça, né, e no coração é importante nesse momento da sua vida, né, da sua fase, assim, do seu desenvolvimento. Para nós que já estamos adultos, né, ainda, de novo, Lutero vai dizer, eu sou sempre, de novo, aluno do catecismo. Né? Por quê? Porque ele é a Bíblia resumida, né? É um resumo. Todas essas falas que nós fizemos, todos esses comentários que nós colocamos, todos eles estão suportados na Bíblia. Mas se você às vezes lembrar todos os textos bíblicos de maneira sistemática, fica complicado, né? É muito mais digamos, mais prático você fazer assim com essa memorização de alguns trechos, né, de maneira organizada. Bom, dito tudo isso, tranquilo, podemos avançar? Então, aqui nós encerramos e vamos seguir para o nosso louvor. Cláudia. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus, amoroso tu és. Meu Jesus, amoroso tu és. Minha alma já limpaste, Espírito enviado.
obrigado. Assim como estamos, nós queremos agradecer a nosso Deus e solicitar, né, que o Espírito Santo que está conosco, habita em nós, também opere em nossa oração, né, e leve essas nossas orações a Cristo e ao Pai. Senhor Deus e Pai bondoso, que tanto nos tem abençoado com coisas que muitas vezes nem conseguimos contar, Senhor. Muitas vezes, por ignorância ou tolice mesmo da nossa condição humana, não conseguimos reconhecer e valorizar que todos os teus conselhos são bons e úteis para a nossa vida neste mundo, uma vida equilibrada, uma vida de justiça, uma vida de bênçãos. Senhor, mas apesar dos nossos erros e tropeços, dos nossos, muitas vezes, atos de rebeldia, nós te agradecemos, porque conheces para além das nossas atitudes o nosso desejo. Desejo esse restaurado, conservado, de servir e de viver em fé, em testemunho, para o qual fomos chamados no dia do nosso batismo, pelo convencimento da palavra, como ato e resposta de nossa parte ao amor que temos recebido de Ti, por meio de Jesus. Senhor, por isso te agradecemos, por nos convencer do nosso pecado e também nos colocar em posse da justiça que é de Cristo e que Ele, de maneira voluntária e abundante, derrama sobre nossa vida. Senhor Deus, nós pedimos pelo Teu Espírito que habita em nós, que nos ensine e que nos torne cada vez mais sábios para compreender os erros e fraquezas do nosso próximo. Estarmos disponíveis a estender-lhes o perdão. Sermos pacientes, sermos muitas vezes, Senhor Deus, tolerantes, tal qual Tu és conosco. Mas ainda assim, Senhor, sem desmerecer os Teus conselhos, a Tua orientação, e quando necessário, pregar com firmeza os limites, a honra, o cuidado, o respeito, a lei para aqueles que estão ao nosso redor. Pai, obrigado por esse estudo, obrigado pelo Espírito Santo que não busca para si mesmo holofotes, mas que nos faz voltar os nossos olhos para a luz da salvação que é Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por acompanhar cada um de nós, frágeis e limitados pecadores, ao longo de nossa caminhada, povo do caminho, povo que segue na trilha em direção à vida eterna. Obrigado por não tirar os nossos olhos da porta de Cristo Jesus. Nós queremos também, Senhor Espírito Santo, pedir que esteja usando este tempo de reclusão, este tempo de pandemia, para que nós, Tua Igreja, sejamos criativos, sejamos ativos, sejamos prudentes e que saibamos compartilhar a boa nova de esperança, de vida e vida eterna, que não apenas nós, mas que está disponível para todos aqueles que estão ao nosso redor. Usa, portanto, a nós, uma vez que esta mensagem não ficou restrita aos anjos, mas foi compartilhada com cada um de nós, a Tua Igreja. Senhor, nós te agradecemos também por nos abençoares com a vida e por isso te celebramos, Senhor, nesse dia, a vida que Tu nos dás com saúde, com força, com vigor, com desafios. Seria muito chata e monótona uma vida sem desafios. Nós te agradecemos pelos desafios que nos dás. Eles nos ajudam a exercitar
e nos dá consciência da importância e do tamanho da nossa fé. Senhor Deus Espírito Santo, nós te agradecemos também quando nos permite conhecer pessoas que complementam e dão sentido à nossa existência, à nossa caminhada. Lembramos ao Josi e a Jacirene que tu colocaste em união há muitos anos e que estão celebrando nessa semana, esse dia, mais um ano de matrimônio. Acompanhe o Senhor Deus no desafio como esposo e esposa, como pais, como cidadãos, o propósito que tem de ir para outro estado, voltar para o seu estado de origem. Guarde, Senhor, sempre o caminho desse casal, dessa família. Senhor Deus e Pai querido, nós te pedimos pela vida de nossos irmãos e amigos que estão nesse tempo de pandemia, Senhor Deus, fragilizados, hospitalizados, precisando de atenção, de recuperação. Lembramos o tio do Júnior, lembramos, Senhor, a vida da Marilândia. Nós te agradecemos por ter ouvido, cuidado, restabelecido a vida do Alex, da Isabelle, da Sofia, do Luiz Antônio, da Lohane. Temos agradecido tanto, Senhor, a Ti também pela recuperação da cirurgia de Dona Marlene Silva. Pai, em meio aos pedidos, que são tantos, nós te louvamos porque temos muito mais a te agradecer do que te pedir. Porque temos recebido de Tua palavra a consciência de que és um Deus bondoso, misericordioso e benevolente por cada um de nós. Ajuda em nosso lar, ajuda em nossa casa, onde nós nos deparamos com relacionamentos e que precisamos exercer muitas vezes, Senhor, os limites. Nesse tempo de clausura, ensina-nos a valorizar bons momentos uns com os outros, repartir perdão, amor e misericórdia, sabedoria e alegria de conviver como família, família da fé. Senhor Deus e Pai, abençoe os trabalhos de nossas igrejas, congregações, diante das decisões que estão sendo tomadas em nível estadual, municipal. Senhor Deus, que a Tua igreja, as nossas congregações, possam continuar prestando um serviço útil, louvável ao Teu nome, que seja, Senhor, valorizada e oportunizada a importância da Tua igreja na terra, no nosso bairro, na nossa cidade. Tudo isso te apresentamos com alegria, sabemos que levarás nossos pedidos e agradecimentos por meio de Cristo Jesus à presença do Pai. Por meio dele mesmo, queremos louvar, cantar e orar como um grande voz a oração que tens nos ensinado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém, Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.